Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso R-Pointcast. Eu sou a Milene Sipas, diretora do grupo R-Point Renault, e nós vamos falar de um tema super importante, que ele é muito falado agora no mês de novembro. Nós vamos falar sobre consciência negra. E eu tenho aqui comigo uma mulher maravilhosa que vai falar com maestria, com muito conteúdo importante para nós. Estou aqui com a Ionara Lima. Iô, seja muito bem-vinda. Iô para os íntimos, entendeu? Ionara, eu vou deixar que você se apresente. Fala um pouco quem é Ionara Lima, depois a gente entra no tema. Seja bem-vinda. Olá, Milene. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje para falar de um tema que para mim é muito importante. Mas para falar um pouquinho de mim, né, eu trabalho na Renault há uns 25 anos. Hoje eu sou líder de projetos de inovação e tenho aí uma carreira dentro do setor automotivo para mais de 25 anos. Além disso, a gente trabalha com projetos sociais, com mentorias, com letramento racial para executivos. Isso é muito importante. Exatamente. E outros projetos em afins, porque eu sou uma pessoa com muita energia, então eu me dedico em vários assuntos. Eu sou super fã da Ionara. E estou aqui, sim, com uma causa que eu acho que é bem importante, que a gente vai falar um pouquinho sobre e elucidar alguns temas que muitas vezes geram dúvidas para as pessoas no dia a dia, questionamentos. Então, a ideia aqui é ter um bate-papo aberto sobre esse assunto que eu acho que vai trazer muita coisa boa para a sociedade. Com certeza. E assim, é gostoso porque, para quem não sabe, eu e a Ionara nos conhecemos de anos, né? Uma acompanha a carreira da outra, vibra, uma puxa a outra, isso é muito importante, né? Sim. Então eu não poderia deixar de não tê-la aqui conosco num mês tão importante de um tema que tem tudo a ver com o seu dia a dia, Exato. Com o nosso dia a dia, porque eu sei a trajetória e a luta, mas não vou dar spoiler aqui, porque nós vamos ter um episódio exclusivo sobre a trajetória dessa mulher maravilhosa. Então, eu entrando no tema, certo. Acho que é importante desmistificar um pouco. Fala para mim, assim, para que todos que estejam nos ouvindo, assistindo, o que é o mês da consciência negra no Brasil? Desmistifica isso. O que é esse mês tão importante nesse momento? Olha, Milene, essa é uma excelente pergunta, porque para muitas pessoas ainda há determinados questionamentos. Mas por que tem que ter o mês da consciência negra, né? Então, acho que começar para falar um pouco da história do nosso país, para que fique claro, amplificado para todas as pessoas, que o nosso país é um país de muita influência africana. Sim, claro. Por conta de uma história, de um processo histórico escravagista, que não nos alegra nem um pouco, mas é um fato. E a partir daí, é importante a gente ressaltar também que precisamos valorizar que mais de 55% da nossa população é uma população negra. O que é uma população negra? É uma população somada de pessoas pardas e pretas pelo IBGE. Então, quando a gente soma essa quantidade de pessoas, dá mais de 56%. Mais da metade da população, então, é negra. É negra. Então, nós vivemos num país, é um fato, onde a maioria da população se autodenomina negra. Porém, é fato também que nós temos algumas dificuldades, a população tem muita dificuldade de acesso a determinados espaços. Sim. E por isso, a gente, no passado, entendeu que o mês de novembro seria um mês importante. Por quê? Porque é da data da morte de Zumbi de Palmares, Sim. que foi um grande líder. Que mudou a história. Por que ele foi um grande líder? Porque ele representa a resistência. Ele foi a resistência do período escravocrata. E isso é importante a gente também destacar por um aspecto de que, às vezes, tem um viés dizendo que as pessoas negras elas se deixaram escravizar. Isso não é verdade. E isso não é nem um pouco verdade. É uma questão de luta de poder e quem estava com maior poder, óbvio, acabava vencendo naquela situação.
Então, aqui é um ponto, e eu estou falando de uma linguagem muito simples, justamente para atingir o máximo de pessoas possível. Então, aqui, o zumbi representa essa resistência, esse fato de dizer não, eu não aceito. E não foi fácil, foi sangrento, foi violento. Então, diferente de ser no dia 13 de maio, que é quando foi dado a abolição no Brasil pela Lei Áurea, assinado pela Princesa Isabel, que foi um fato vindo do governo, o dia 20 de novembro representa muito pelo contrário, representa a luta do povo africano. Então, peraí, que esse insight a gente tem que repetir. São duas datas importantes aqui. Então, a gente tem a data no mês de maio. 13 de maio. 13 de maio. Abolição da escravatura, que foi assinada pela Princesa Isabel. Exato. Aí, nós temos, bem mais distante, em novembro, no dia 20, um outro marco importante, que é que grava o acontecimento a morte de Zumbi de Palmares, que foi um grande líder contra o processo de escravidão. Olha que ato enorme que existe entre dois momentos. Exato. Né? Então a gente tira o protagonismo de alguém que está dizendo você está livre para dizer não, eu quero ser livre. Entendi. E Nossa, tirar é importante demais isso. Todo esse embasamento de algumas pessoas que dizem que a população negra não se rebelou. Muito pelo contrário. Sim. E pegando esse gancho, acho que aí a gente tem que ir além, esticar um pouquinho mais. Eu entendi agora o porquê, espero que a gente tenha tirado muitas dúvidas. E, gente, fiquem à vontade, interajam conosco, mandem perguntas, que na sequência a gente vai falando, a gente vai respondendo. Mas eu acho que temos que grifar aqui, deixar bem forte a seguinte mensagem, né? Quais são os principais objetivos de se ter um mês da consciência negra? Exatamente por isso. Para ressaltar o protagonismo do povo negro. Ok. É bem importante aqui. Por quê? Porque o povo negro, ele tem características e qualidades muito importantes e que devem ser destacadas. E lutas que são seculares. Sim. Que se vive até hoje. Que se vive até hoje. Então, esse momento é o momento em que a gente quer trazer para a sociedade a riqueza cultural do povo negro. A gente quer trazer para a sociedade o protagonismo do povo negro, aonde esse povo se destaca, as fortalezas desse povo. E dizer, esse povo precisa ter acesso e estar incluso em todos os espaços dessa sociedade para que a nossa sociedade seja melhor. Para que a nossa sociedade realmente tenha uma riqueza de diversidade que possa trazer melhor desenvolvimento para a sociedade como um todo. Isso de um modo geral. De um modo geral. E aí, para aí, porque num próximo bloco nós vamos falar sobre a trajetória dessa Ionara maravilhosa que está aqui conosco, porque para entender todos esses vieses, todas essas lutas que agora você acabou de dividir conosco, mas além disso, tem o fato de mulher, mercado automotivo, e entrando na carreira e seguindo essa carreira e construindo o quê? Uma liderança feminina, um empoderamento. Eu sei que tem muita coisa na sua vida, teve muitas conquistas, muitas lutas e principalmente essa ascensão. Então sim, é possível. Porque como eu falo muito da liderança feminina, do empoderamento, tudo, a gente vai fazer esse link. Então no próximo episódio nós vamos estar falando sobre a trajetória da Ionara. Depois, nós vamos falar mais sobre diversidade, inclusão e o mix da importância da consciência negra. Então, assim, para esse episódio, Ionara, agradeço. Quanto conhecimento, espero que todos tenham entendido o porquê nós estamos falando, porque é importante, é real. Olha, vem de anos e é atual até hoje. Então, no próximo bloco, não percam mais de Ionara Lima falando sobre consciência negra aqui no nosso R Podcast. Gente, obrigada e até já. Até mais, pessoal.